Olá, bom dia. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, uma alegria, estamos aqui na presença de Deus para falarmos do grande amor de Deus, falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma fé inabalável. Louvado seja Deus. Só um momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Hoje nós vamos falar de confiança inabalável. Louvado seja Deus. Nós vamos falar de confiar em Deus, né? Inabalavelmente, uma fé que é capaz de vencer montanhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós vamos falar dessa fé, né? O que é uma fé inabalável? O que é uma fé, mesmo em momentos difíceis da nossa vida, momentos de dor, de aflição, momentos de dificuldades, né? Nós vamos falar de uma fé inabalável. Nós vamos falar nessa manhã de fé e confiança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos, meus irmãos, ter confiança em Deus, ter confiança na palavra de Deus, porque nós vamos enfrentar momentos difíceis, né? Momentos de muita dificuldade, de muitas aflições, e nós temos que estar firmados na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos estarmos confiando no Senhor, enraizado, né? Enraigado na sua palavra, para todo sempre. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, Pai querido e Pai amado, estamos aqui, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, é o Deus que sara, é o Deus que transforma, é o Deus que abre as portas. Nesta manhã, Jesus, Tu pode todas as coisas, confortar corações, vidas. Tu pode nessa manhã, Senhor, falar a coração de pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor fala claramente na Tua palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele vier perder a sua alma. Não adianta nós, o homem, ganhar o mundo inteiro, mas se vier perder a nossa alma. Nesta manhã, Jesus, que esta palavra venha ter êxito, que esta palavra de hoje venha entrar em corações, que pessoas venham abrir a porta da sua vida, do seu coração, para que essa mensagem de hoje venha adentrar e fazer sucesso em nossos corações. Nesta manhã, nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Nós vamos falar nessa manhã aqui de dois temas, de duas passagens bíblicas que relatam muito bem de uma fé inabalável, de fé, de confiança inabalável. Confiar em Deus em todos os tempos de nossas vidas. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. É o Salmo 125, versículo de número 1 da palavra de Deus. Diz assim:
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, eles não serão abalados, mas eles serão como os montes de Sião, né? Serão como o monte de Sião. O monte de Sião era um monte em Jerusalém permanente. Era um monte que ele não se movia do lugar tão facilmente. Esta passagem bíblica, esse versículo bíblico, simboliza isso na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Significa uma fé inabalável, significa uma fé em todos os momentos de nossas vidas, das nossas vidas, né? A fé é mostrada na ação, né? O fruto do Espírito, não os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, é mostrado, meus queridos e amados irmãos, nas nossas ações, né? Decisões acertadas, decisões que venham agradar o coração de Deus, decisões que não venham atrapalhar a nossa fé no futuro ou nos arrancar da presença de Deus. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que sacrificar, diz a poderosa palavra de Deus. E nesta manhã, meus queridos e amados irmãos, nós estamos falando de confiança inabalável. O que é ter uma confiança em Deus inabalável? É uma fé que é provada, uma fé que é testada. É uma fé que passou por muitas provas, muitas tribulações. É uma fé que atravessou o tempo, atravessou as barreiras, uma fé verdadeiramente enraizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salmista fala da sua segurança e fala da segurança daquele que confia em Deus, né? Confiar em Deus em todo o tempo, confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, confiar em Deus em momentos em que nós não temos muito apoio, né? Nós vamos ver isso em vários textos bíblicos. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, né? Nós vamos ouvir a palavra de Deus, ver ali o que está escrito, né? Que Deus, ele vê quando nós temos pouca força, quando nós estamos com pouca força. Pouca força no mundo espiritual e terrenamente falando, pouca força quando você tem pouco apoio. É quando você não tem apoio praticamente, né? Mas você ainda continua com a fé inabalável, mas ainda você continua com a fé enraizada em Cristo Jesus, na palavra de Deus. É pouca força quando você é deixado para trás, você é abandonado, né? Deixado de lado. Pouca força quando você está sofrendo um lockout, né, a respeito da fé, a respeito do apoio, né? Servir a Deus com muito apoio não é difícil servir a Deus assim. Servir a Deus, você tendo um apoio moral, espiritual, ter um apoio material muito grande, você ter um apoio em todas as áreas de serviço, no trilhado da obra de Deus, da obra do Senhor, fica mais fácil servir ao Senhor. Fica mais leve servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós temos pouca força, quando nós temos, meus amados e queridos irmãos, o apoio bem reduzido, é a hora de nós termos uma fé inabalável. É a hora de nós ter com a confiança inabalável. Uma confiança inabalável é aquele confiar que está preparado para tudo e para todas as coisas. Louvado o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus.
Então, irmãos, servir a Deus é uma tarefa que não é fácil, mas também não é difícil para quem tem confiança, para quem crê no nome daquele que reina para todo sempre, graças a Deus, né? Então, o salmista Davi fala da segurança daquele que confia no Senhor, né? Confiar no Senhor em momentos de dor, de aflição que chega nas nossas vidas, né? Confiar em Deus em momentos difíceis que vêm e que tentam arraigar a nossa fé. Confiar em Deus em momento de tristeza. Confiar em Deus em momento de tribulação familiar. Servir a Deus quando nada vai bem. Servir a Deus quando tudo vai mal. Será que Deus nos deixou, nos abandonou? Será que nós estamos em pecado para que as coisas não dê certo? Será que o erro está em nós? Ou será que Deus está provando a nossa fé? Ou será que Deus ainda está conosco? A segurança daqueles que confiam no Senhor, que tem uma segurança na palavra, que tem uma confiança na palavra, em Deus, esta confiança precisa atravessar os mundos de dificuldade. Essa confiança ela é provada. Essa confiança ela é testada diariamente, né? Em uns momentos de dificuldade, os momentos em que você se sente só, em momentos que você se sente triste, que o seu psicológico é abalado, é experimentado pelo próprio Deus, né? Para que isso venha gerar um maior testemunho na sua vida, louvado seja Deus. Momento de dor, momento de aflição, momentos de dificuldades, momentos que servir a Deus passa a ser deleitoso quando as provas chegam. Quando chega a dor em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A dor da perda, ela é irreparável. A dor da perda, somente Jesus pode consolar corações. A dor da perda, é só Jesus que pode fazer isso, né? E quando você perde também algo ou alguém espiritualmente, é como a dor da morte. Você não sabe descrever quando você perde alguém, espiritualmente falando. Quando há amor, quando há respeito, quando há simplicidade, dedicação, humildade, é considerado como a dor da morte, né? E, meus amados e queridos irmãos, o salmista Davi aqui relata, traz esse Salmo 25, falando de que os que confiam no Senhor, eles serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele está falando os que confiam no Senhor. Ele não está falando de todos aqueles que confiam no Senhor, não, porque os que confiam no Senhor são poucos, não são verdadeiros, muitos. Muitos confiam no Senhor somente para receber o milagre, a bênção, né? Quando muitos recebem o milagre, a bênção, as pessoas se desfazem dessa confiança, dessa fé que adquiriu, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Salmo 125, versículo 1, onde ele fala da segurança daqueles que confiam no Senhor, é uma fé inabalável, é uma confiança inabalável. Uma confiança inabalável, ela vai ser testada, ela vai ser provada, né? E nós temos que prosseguir, bater a poeira da roupa e prosseguir a marcha e olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que aqui na terra nós somos peregrinos. Nós não temos morada fixa aqui na terra. Aqui nós estamos somente de passagem.
Por isso que nós não devemos, meus queridos e amados irmãos, deixar de pregar a palavra de Deus, na igreja, em qualquer lugar. Pô, alguém está em pecado, não vou pregar a palavra de Deus, não, para que fulano não venha se desgostar, se zangar comigo. É uma das coisas que eu não faço, irmãos. É deixar de pregar a palavra de Deus temendo pessoas, homens de carne e osso como eu também. Não. Eu vou levar a palavra de Deus, aquilo que está programado pelos céus, por Deus, de levar a palavra de Deus. Se é sobre o inferno, vai ser pregação sobre o inferno. Se é pregação falando da eternidade, vai ser pregação falando da eternidade. Se é pregação falando de falsos crentes, é a pregação de falsos crentes. Se é uma pregação de exortação, é de exortação. Se é uma pregação de renovo, é renovo. Se é uma pregação de cura, é de cura. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, nós temos que entregar a mensagem da palavra de Deus. Nós temos que alertar o povo. Nós temos que dizer que Jesus está voltando. Que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós temos que dizer, irmãos, sem temer, sem ter medo, de dizer que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Louvado seja Deus. Ou seja, nossa fé, nossa confiança, ela tem que permanecer para sempre. A nossa fé e a nossa confiança não é instrumento de uma, como algo forjado, em que o ferreira, aquele que trabalha com ferro, que trabalha moldando, trabalhando no objeto de ferro, ele vai forjar, ele vai fazer aquele material ali, aquele armamento. Não, a nossa fé não pode ser forjada, a nossa fé tem que ser edificada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o monte de Sião, ele é a rocha inabalável, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um Deus conosco, ele é o Emanuel, ele é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que abre portas, é aquele que fecha portas, é aquele que conhece o nosso coração, é aquele que sabe de todas as coisas, onde nós estamos, onde nós moramos, aonde Deus fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos crer em Jesus, não colocando a nossa fé, a nossa confiança em homens, em pessoas. Se nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em pessoas, nós somos os mais derrotados dessa terra. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar no alto, tem que estar em Jesus, tem que estar no Filho de Deus, tem que estar no Filho de Deus, naquele que reina para todo sempre, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Uma fé verdadeiramente inabalável. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O versículo 2 do Salmo 125, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, não tem nenhum momento da minha vida que a minha fé é testada, é provada, que Deus está longe de mim. Está falando aqui na sua palavra, no Salmo 125. Não tem nenhum momento aqui que Deus vai me deixar, que Deus vai me abandonar. Mas, pelo contrário, quanto mais eu sou provado, sou testado, Deus está mais perto de mim. Para todo sempre, a Bíblia diz. E Ele conhece o que é melhor, o que é melhor para mim e para você. Por isso nós temos que ter esta confiança inabalável. Confiar verdadeiramente no Senhor. Acreditar que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê, que acredita.
mesmo quando a gente pensa que tudo acabou, mesmo quando a gente pensa que tudo não vai bem. Se não fosse Deus, nós não estaríamos vivos. Mas nós estamos vivos para a glória de Deus. Um dia nós vamos partir dessa vida. Essa carne aqui ela vai virar pó, vai virar cinzas. O que valeu a pena verdadeiramente aqui? Sermos obedientes, sermos fiéis. O que valeu a pena aqui? Servir a Deus, andar na palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, a sua verdade. O que valeu a pena? Eu tinha condição de investir mais na obra de Deus. Eu tinha condições de ajudar mais na obra do Senhor. Eu não fiz. Essa palavra não é pregada para todos nós. Eu tive a oportunidade de ser melhor, mas eu não fiz. E chegará o tempo da colheita na vida de todos nós. Ou o arrebatamento da igreja do Senhor. E aí será tarde demais. A Bíblia diz que 2 estarão no campo. Um será tomado, levado, e o outro será deixado. Esse é o maior evento que esperamos na face da terra. Nós esperamos como o maior evento. Não é um evento que se vem aí agora no mês de junho. Não é os eventos que vêm de 4 em 4 anos que o mundo nos apresenta. Mas o maior evento que esperamos é o dia do arrebatamento da igreja. Para alguns será um dia de alegria. Para muitos será um dia de júbilo. Para um dia será um dia de renovo, de restauração, de vida eterna. Mas para muitos será um dia de tristeza, de ranger de dentes. Para muitos será um dia de profunda tristeza. Versículo de número 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Não será assim para sempre. Haverá o tempo do renovo, da restauração. O Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Desde o início do Salmo 125, Deus está conosco, está vendo, está perto de nós, desconhece por onde nós temos passado e o que nós temos suportado. Ele é o nosso Deus, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus maravilhoso. Graças a Deus. Versículo de número 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas o salmista, Davi aqui, a palavra de Deus diz, ó Senhor, faze bem aos que são bons e aos que são retos de coração. Deus vai trabalhar mais na vida daquele que pratica iniquidade, vive em pecado, em destruição, ou Deus vai ajudar a trabalhar na vida daquele que é justo. Lógico que Deus vai agir, mas na vida daquele que é justo, que é temente, que obedece à sua palavra, louvado seja Deus. É lógico, é claro, que Deus vai trabalhar mais nesta vida, nestas vidas, graças a Deus. O Salmo 125, versículo de número 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, osos, levar-nos ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel, a Israel de Deus. O Senhor levará, fará quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Deus, ele não leva ninguém à força. Deus não quer que ninguém sirva a ele à força.
de qualquer maneira. Não. Mas Deus quer que nós o servimos voluntariamente. Servir a Deus é prazer na alma. Servir a Deus é alegria. Servir a Deus é ter uma confiança inabalável. Servir a Deus é confiar no Senhor em todo o tempo, em todos os momentos de nossas vidas. Servir ao Senhor é não deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Servir a Deus é andar em novidade de vida. Servir a Deus é andar de acordo com a sua palavra. Servir a Deus em todo o tempo, em todos os momentos de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Há momentos que temos pouca força que significa pouco apoio. Tem momentos que nós não temos apoio. Mas tem momentos que nós temos o apoio somente de Deus. Tem momentos que só vai sobrar você e Deus. Tem momentos que você não vai ter ninguém, com pessoas que estão ao seu lado, porque elas vão embora. Vai ter momento na sua vida que é só você e Deus, que é só você e o Senhor. Vai ter momentos que você não tem para onde ir. Vai ter momentos que você vai estar acuado mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Vai ter momento difícil que é só você e Deus. Uma confiança inabalável. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu quero que você vá comigo agora. Isaías capítulo 14, verso 5. Aqui na frente. Isaías 14, 5. Diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, louvado seja Deus. Isaías capítulo 14, versículo 5. Que diz assim, a gloriosa palavra de Deus. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então o Senhor, ele quebra o cetro do mal, da maldade. Na hora que Ele quer, no momento que Deus quer agir e trabalhar. Não há impossibilidade para Deus. Nós somos seres limitados, cheios de muita limitação. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele tem caminho livre para operar, para agir na hora que Ele quer. Na hora que Deus quer fazer algo, quer usar alguém extraordinariamente, não há impedimentos. Não há quem possa atrapalhar o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Porque Deus vai agir, vai trabalhar da maneira dele, como Ele quer. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Vamos para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo de número 16 da palavra de Deus. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 16 da palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, irmãos e irmãos. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Todos que andarem por esta regra de fé,
paz e misericórdia haverá sobre o povo de Israel, sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus aqui não é o Israel territorial, país. O Israel de Deus é todo aquele que serve a Deus verdadeiramente. Este é o Israel de Deus. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Vamos, diz do Salmo 125, que fala de uma confiança inabalável, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1. Também é outro texto que fala desse tema, de confiança inabalável. Jesus aqui estava perto da sua morte, da sua partida. Jesus aqui estava sabendo que ia morrer, que ia ser destruído, que ia ser elevado, melhor dizendo, até o sepulcro. Jesus sabia que ele ia morrer. Mas Jesus aqui prepara os seus discípulos. Jesus aqui, ele quer trazer aos discípulos uma confiança inabalável. Uma confiança de fé. E que não ia acabar, não ia acabar o Evangelho, não ia acabar no mundo ainda. Mas somente ele ia partir para a eternidade. E Jesus queria que eles tivessem confiança. Uma confiança inabalável, e continuar crendo, acreditando de que Jesus ia, mas ele ia mandar o Consolador. Jesus ia cuidar deles. Jesus ia fazer coisas extraordinárias na vida deles, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, os discípulos ali estavam turbados, sem saber o que fazer. Era por falta de ouvir a palavra de Deus, era por falta de mensagem, de ensino? Não. Ensino do Evangelho, da palavra de Deus, ali tinha direto. Ensino da palavra de Deus ali existia direto. Existia muito, muito direto. Não era falta de ensino. Do Evangelho, da palavra de Deus. Mas é porque não tinha entrado neles, na mente deles. Eles estavam com Jesus. Afinal, estando com Jesus, andando com Jesus, ali eles estavam vendo os milagres, as bênçãos, o agir de Deus, o trabalhar do Senhor, em todos os momentos da vida deles. Então, por que se preocupar com estas coisas agora? Mas chegou um momento em que Jesus já vinha há muito e muito tempo, ensinando, explicando, dizendo que ele ia para o Pai, mas enviaria o Consolador. E que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, trazendo as últimas instruções para os seus discípulos, para os seus pastores, escolhidos por ele. E Jesus chega e diz: não se turbe o vosso coração. Crede também em mim. Meus irmãos, crer em Deus, confiar em Deus. Quando a gente olha e não vê nada, é difícil, não é fácil não. Crer no Senhor, quando várias profecias saem da sua boca, e Deus fala que vai cumprir, e as coisas vão ficando mais difíceis, portas mais fechadas. Não é fácil, mas precisamos de uma confiança inabalável. Quando tudo vai mal, quando tudo que você ora, que você clama o nome do Senhor não acontece, será que existirá essa fé inabalável? Será que permaneceremos? Como o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, no versículo 8, quando Jesus faz aquela parábola do juiz iníquo e aquela mulher viúva, Jesus nos compara com aquela viúva insistente, o crente insistente.
O crente que bate na tecla, que acredita que Deus vai abrir as portas, que Deus vai trabalhar, que Deus vai destravar, que se lança, né, para buscar algo de Deus e servir a Deus verdadeiramente. Né? Deus, tudo é possível para aquele que crê. Não há dificuldade para aquele que acredita em Deus. Porque ele conhece, ele sabe, ele crê. Ele tem uma confiança inabalável no Senhor. Uma confiança que não se compra com dinheiro. Se compra com compromisso. Se compra com verdade, com moralidade, com respeito. Se compra com atitude para servir a Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede também em mim. Credes em meu Pai, credes também em mim. Não fique triste. Não fique desapercebido. Mas creia no nome daquele que reina para todo sempre. Acreditar quando tudo está dando errado. Acreditar com o nosso irmão aqui, colocou que precisa de um milagre urgente de Deus para que aquele processo seja arquivado, para que aquela condenação judicial aqui, o irmão informa, venha ser arquivada, né? Irmão Marcelino Ferreira. Então, amados irmãos, confiança em Deus, em momentos que estamos com o coração turbado, confiar em Deus quando nós estamos na lona, confiar em Deus quando você é traído. Será que é fácil? Confiar em Deus quando você está preso. Confiar em Deus quando tem uma condenação contra você, como o irmão falou aqui agora. Confiar em Deus quando tudo vai bem. É fácil. É maravilhoso. Profetizar e trazer profecias em cima daquilo que está prestes a acontecer. Trazer profecias em cima de uma coisa concreta já. Não. Profecia, irmãos, ela é extraordinária quando é profetizado, quando não tem nada ali de concreto, nem um fio de meada, nem um indício de nada. Mas quando Deus fala na boca do profeta, e Deus fala, Deus fala, Deus fala, e aquilo se cumpre para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Confiança inabalável no Senhor. Jesus diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Não desanime. Mas como não desanimar? Se seu ponto de referência está partindo, está indo embora, que é o próprio Jesus. Mas como não desanimar? Que quanto mais você ora, você clama, você busca o Senhor, mais abandono você sofre. Como não desanimar? Como não parar? Como continuar com a confiança inabalável? Como acreditar? Quando nós temos uma família, ou temos família doente, despachado da medicina, despachado dos médicos. Quando nós temos pessoas que passou 4 meses de hospitalizada de UTI. Como ser crente em momento difícil? Em momento que você perde pessoas, membros da sua família, da minha família.
quando o seu ministério é abalado. Quando Deus ele arrebenta com você. Quando Deus ele abala as suas estruturas. Será que vai permanecer com uma confiança inabalável em nós? Será que Jesus, vindo a nós, ele vai achar fé em nós? Quando nós estamos nesses momentos que somos estremecidos espiritualmente? Será que nós somos estas pessoas? Será que nós confiamos em Deus verdadeiramente? Será que nós acreditamos? Ou somos daqueles que se desviam para a esquerda e para a direita? Porque muitos dizem que confiam. Eu creio, eu acredito, eu creio. Muitas pessoas podem até dizer, eu confio no seu ministério, eu acredito no seu ministério, eu acredito isso e aquilo. Mas na hora, o crer de longe, todo mundo crê. O apoio longínquo aparece muito. Mas será que você é daqueles que apoia, ajuda a meter a mão na massa? E permanece? Ou é daqueles que põe a mão na massa e depois tira rapidinho a mão na massa? E diz, eu vou torcer, vou ficar torcendo. É fácil. Essas palavras, elas são fáceis de sair da nossa boca. Bem facinho. Não é difícil. Jesus disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Como crer quando você não vê uma porta aberta? Como crer se o problema estava de longe e o problema chegou lhe arrodeando e apanhou o problema? A dificuldade. Quantos momentos na vida, no ministério, servindo a Deus como crente, como cristão, você já foi deixado para trás, já foi abandonado. E você continuou de pé, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. O nome daquele que reina para todo sempre. Quantas vezes você permaneceu de pé adorando o nome daquele que reina para todo sempre? Quantas vezes? Se nós, irmãos, colocar nossa fé somente para esta vida, para esta terra, se nós confiarmos no homem, nós vamos perecer. A nossa fé tem que estar em Deus. A confiança inabalável tem que estar no nome daquele que reina para todo sempre. No nome do Senhor, graças a Deus. E Jesus vem ainda no versículo 2 do capítulo 14 do Evangelho de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar o lugar. Então Jesus chega aos discípulos e diz, na casa de papai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Jesus quis dizer para os discípulos, eu falei a verdade. Eu falei para vocês a verdade. Jesus aqui, irmãos, falou do céu. Jesus fez promessas espirituais. Jesus fez uma promessa que aos seus pastores, discípulos, aos seus dirigentes, aos seus escolhidos, fez promessa de salvação. Perguntado, indagado, Jesus, em outras passagens bíblicas, os próprios discípulos,
os mesmos que deitavam no seu peito, né, que encostavam sobre o peito de Jesus. Perguntaram e disseram: Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Nós deixamos pai, deixamos mãe, deixamos esposa, família, nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber aqui na terra? O que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse para os seus discípulos: aqui na terra 100%, e no céu no porvir, a vida eterna, louvado seja Deus. Estas são as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas se cumprem. As promessas de Deus, elas não têm um vácuo, um oco. As promessas de Deus, elas são inabaláveis. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na minha vida, na sua vida, louvado seja Deus. Deus, Ele move céus e terras para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi o que Jesus prometeu aqui. Ele disse: eu vou para papai, para meu pai, e para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Confiança inabalável. Fé indiscutível, inabalável. Uma fé que rompe as tribulações e as angústias dessa vida. Uma fé inabalável, uma fé verdadeira. Uma fé que só Jesus, só Deus pode fazer, pode operar. O dom da fé, irmãos, que Deus coloca em nossas vidas, é uma fé sobrenatural. Não uma fé comum, uma fé normal que todos têm. Mas é uma fé sobrenatural que Deus coloca em mim e coloca em você. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus disse: vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus. Porque Jesus, ele tinha já 3 anos pregando a palavra de Deus para eles aqui. Há 3 anos que Jesus ensinava, batia na mesma tecla, pregando sobre salvação, trazendo parábolas e mostrando a semelhança do reino dos céus com algumas coisas aqui terrenas. A semelhança do céu, como é que é? No buscar, no perseverar, no acreditar que Deus está agindo e trabalhando, louvado seja Deus. Que Deus pode todas as coisas. Uma confiança inabalável é uma confiança que não pode se acabar. É uma confiança permanente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Tomé disse: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Se nós não sabemos para onde é que o Senhor vai. Quer dizer, Jesus se entristece muito. Né? Porque aqui não se trata de amadores. Aqui não se trata de pessoas que veio para o Evangelho hoje. Aqui não se trata de pessoas que chegaram no Evangelho
um pouco dia recente. Não, se trata de discípulos que há 3 anos estão sendo discipulados, ensinados, moldados. Tomé aqui, pula na frente, pula para fora e diz, não sabemos o caminho, Senhor. Nós não sabemos onde o Senhor vai. Mostra-nos o caminho. Diga para onde o Senhor vai. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Isso causou decepção em Jesus, irmãos. Angústia. Isso causou em Jesus um desconforto. Você imagina você ensinando um grupo de homens, um grupo de pessoas, que basicamente o trabalho destes homens e de Jesus era só a obra de Deus, só o Evangelho, praticamente. E eles ouviram milhares de ensinamentos de Jesus. E quando chega perto de Jesus partir para a eternidade, o discípulo diz aqui que não sabe o caminho, não conhece o caminho. Não sabe do que se trata, do que Jesus está falando. E Jesus, ele diz, meus amados irmãos, no versículo de número 6 do Evangelho de João, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir, consegue vir a mim. Ninguém consegue vir ao Pai se não for por mim, através de mim. Não tem outra brecha, não tem outra frecha, não tem outra oportunidade. A oportunidade é Jesus de Nazaré. A oportunidade é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Não tem outro. Não tem outro como o nosso Deus. Não tem outro como o Senhor nosso Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Quer dizer, Jesus diz aos discípulos, se vocês conhecessem o caminho, vocês conheceriam o caminho. Se você me conhecesse a mim, conheceria meu Pai também. E desde agora vocês têm visto meu Pai. Jesus aqui foi altamente decepcionado aqui. Claramente decepcionado com seus discípulos. Sofrer aqui um alto desprezo de conhecimento aqui por parte dos seus discípulos. 3 anos ensinando diariamente, comendo, bebendo o Evangelho, dormindo, levantando, respirando o Evangelho. E o que o discípulo diz para Jesus é que nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos o caminho, não. Nós não conhecemos o caminho, não, nós não sabemos o caminho. Imagina você sendo um líder, liderando um grupo de pessoas como esse. Você ficaria certamente alegre ou decepcionado? Claramente você ficaria muito decepcionado. Foi o que Jesus aqui sentiu. Decepção total com seus discípulos. Porque eles disseram que não sabiam o caminho. É como muitas pessoas no dia de hoje. Tem muitos que se fazem que não conhecem a palavra de Deus.
fazem tudo o que querem da sua vida, diz que não conhece até o caminho, e aí a pessoa acha tudo normal, tudo é normalizado, nada foi errado, nada é fora da curva, é vida que segue. Os discípulos aqui achavam isso normal. Os discípulos aqui achavam isso dentro da normalidade. Eles disseram, não, eles não sentiram nada, não, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos onde o Senhor vai. Mostra-nos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, rapaz, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu pai, a papai, se não for por mim. Ninguém vem a mim se não for por mim. Vocês me conhecem, vocês conhecem meu pai, que está nos céus. Mas eles mostraram aqui desconhecimento. Eles mostraram aqui tudo normal. Tudo dentro da normalidade. Vida que segue. O versículo de número 8 diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Filipe ainda complica mais ainda o que Tomé diz. Filipe ainda complica mais ainda as coisas. Será que os discípulos aqui estavam com a confiança inabalável? É claro que não, meus irmãos. Os discípulos aqui não estavam com a confiança inabalável, mas eles estavam incrédulos. Eles não confiavam em Deus verdadeiramente aqui. Eles não confiavam no Senhor aqui verdadeiramente. Mas eles estavam com as suas fés destroçada, destruída, com semblantes caídos, por causa da notícia que Jesus deu, que Jesus ia partir, que Jesus ia ir embora, que Jesus ia morrer, que Jesus ia ser sepultado. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Quem é que gosta disso aqui, irmãos? Quem é que não fala nada? Jesus não ficou sem falar, não. Ele falou. Ah, mas não pode por quê? Que não pode. Jesus aqui simplesmente disse, eu estou há tanto tempo que eu estou ensinando vocês não aprenderam nada. Há quanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Jesus aqui ficou indignado, irmão, com os discípulos, decepcionados, altamente. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso já era ensinamento já de cor salteado que Jesus vinha ensinando e pregando. Jesus se decepcionou muito com gente, com pessoas. Jesus, como Deus, ele sabia a fragilidade das pessoas. Nossa. Mas Jesus, como homem, ele provou na pele o que é a fragilidade, a incredulidade do ser humano. Jesus aqui ficou indignado. Ele disse, tanto tempo que eu prego para vocês, ensino vocês ainda não sabem, vocês ainda não me conhecem. Versículo de número 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim.
crede em mim ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém, meus irmãos? Então Jesus é muito claro aqui quanto a respeito daquele que crê nele verdadeiramente. Daquele que tem uma confiança inabalável, fará obras maiores do que Jesus fez, ele diz. Aquele que crê em mim. Os discípulos aqui ainda não tinham se convertido verdadeiramente. Os discípulos se convertem depois da partida de Jesus. Então é necessário nós passarmos por tribulação, a nossa fé ser provada, para verdadeiramente Deus nos usar como Ele quer e como Ele vai fazer e quer fazer em nossas vidas. Louvado seja Deus. Tenha uma confiança inabalável a Deus. Permaneça numa fé inabalável. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, nessa manhã nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Restaura vidas, a vida do irmão Marcelino aqui, Ferreira, que pede oração, meu Deus, que o Senhor venha agir ali daquele despacho, Pai, ali sobre aquela condenação. Tu conheces o coração de cada um. Nessa manhã eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir de acordo com a tua vontade naquela causa. Senhor, salva, restaura vidas, convença pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nesta manhã nós oramos e te agradecemos. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eita glória!